Vamos anunciar o Alexandre? O Alexandre é promotor em Santa Catarina, Tribunal do Júri, Florianópolis. Meu vizinho aqui. De vez em quando a gente se encontra ali naquela... Eu nem gosto de contar muito para não encher de estrangeiro lá. Naquela sede da Santa Catarina que... Olha, a sede de Santa Catarina, para chegar perto é a de Rondônia, mas a de Santa Catarina é imbatível. E o carinho dos catarinenses é uma coisa impressionante. Você sabe que os catarinenses, Alexandre, vocês catarinenses têm uma satisfação imensa no verão, né? Que vocês recebem as 3 espécies mais humildes do universo: os paulistas, os gaúchos e os argentinos. Os argentinos mais do que ninguém, né? Fala alguma coisa aí. Já tô rindo, tá no final. Tu vai poder falar até meia-noite, viu? Fala alguma coisa, Marcelo, e a Karina apresenta depois. Obrigado. Karina, então. Vai cá. Pode falar, peraí. Deixa eu silenciar. Vai. Nosso próximo palestrante é o Dr. Alexandre Carrinho Muniz. O nosso próximo palestrante é o Dr. Alexandre Carrinho Muniz, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com atuação no Tribunal do Júri e no combate à violência doméstica. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Professor de Processo Penal da Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Alexandre Muniz nos brindará com a palestra Novos Modelos Probatórios para o Tribunal do Júri. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre. Muito obrigado, Karina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Eugênio Amorim pela acolhida nesse grande evento. Eu confesso, Eugênio, que falar por último, depois de mestres como o Rodrigo Monteiro, o César e o Márcio, me deixou um pouco nervoso. Mas depois eu pensei assim, ó, eles são grandes figuras que nos inspiram. Então, no final das contas, foi bom até. Foi bom porque acabei me inspirando. É engraçado porque eu tinha todo um itinerário, todo um schedule aqui para falar, e eu fui rabiscando. À medida que ia passando, eu fui rabiscando aquilo. E, enfim, eu acho que eu mudei tudo, né? Como a gente trabalha já sempre assim no Tribunal do Júri, né? A gente faz todo um estudo, mas a gente sempre está preparado para o improviso, para o inesperado, para aquilo que vai nos pegar de surpresa, né? O inciso 4, não é isso? E eu quero agradecer, quero também cumprimentar aqui a querida Marcele Faria, um doce de pessoa, uma pessoa espetacular, uma promotora nota 10 também, promotora do júri, realmente é um símbolo para todos nós, é uma inspiração mesmo, Marcele. Estás aí agora na condução aí da confraria do júri, que coisa boa. Mato Grosso, que sempre, né, já me receberam uma vez lá para uma palestra e foi espetacular, adorei. Quero realmente assim agradecer de coração, cumprimentar ambos, Eugênio e a Marcele. Quero cumprimentar também meus colegas que me antecederam, né, o Rodrigo, o César e o Márcio, pelas brilhantes palestras que eles ministraram aqui para todos nós, promotores de justiça. Tem uma frase dizem que é do Ernest Hemingway, né? Nunca ninguém chegou a comprovar essa fonte, mas enfim, né? É aquela história, né? Até pegando o gancho aqui do Márcio Chili, tem um colega meu que diz assim, né? Olha, no júri a gente tem que falar o seguinte, a gente tem que falar a língua do caboclo. Se dizem que a vaca é malhada, é porque alguma mancha ela tem, né? Então, tem uma frase que é do Ernest Hemingway, que ele diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E alguém pergunta, isso importa? Mais do que a própria guerra. E eu quero dizer, Amorim, que assim, eu fico extremamente feliz de tê-los ao meu lado na trincheira.
Eu acho fantástico isso aí. Quando eu comecei a labutar no Tribunal do Júri, isso foi em setembro de 2001, eu confesso que o trabalho no Tribunal do Júri era muito solitário, porque era só você ali naquele Tribunal do Júri, às vezes com 2, 3, 4, 5 advogados contra você, o teu colega estava a dezenas de quilômetros de distância de você, não tínhamos a comunicação que temos hoje em dia, e era algo realmente muito solitário, até que eu comecei a me apegar, veja só, né, eu comecei a me apegar em alguns vídeos que eu achei perdidos pela internet, a internet ainda estava engatinhando naquela época, mas comecei a me apegar a alguns vídeos perdidos pela internet do Edilson Mogenot Bonfim. Eu disse, pronto, agora eu me agarrei, agora eu tenho aqui a minha inspiração para o Tribunal do Júri. Depois, mais tarde, houve alguns eventos, haviam eventos esparsos do Tribunal do Júri, né? E até o ponto em que se trouxe aquele evento nacional, de âmbito nacional, em Brasília, e foi espetacular. Aquilo, para mim, foi uma espécie de um boom. Claro que Mato Grosso já estava anos-luz na nossa frente, mas aquela situação de Brasília conseguiu nacionalizar essa paixão pelo júri e inspirar os colegas. E desde então, isso tem trazido um efeito dominó extremamente grande e muito bom, né? Que é o de nós termos uma inspiração para o Tribunal do Júri, estudarmos o Tribunal do Júri. Tão solitário que é, mas hoje, com as condições que nós temos, com os amigos que nós fazemos, acabamos nos tornando uma espécie de congregação ou de confraria, vou roubar aqui o nome, né? Mas que nos faz sentir cada vez mais vontade. Eu li os comentários ali e via que o pessoal estava maluco de vontade de sair daqui agora e fazer um júri, que é o que realmente eu estou com vontade também. Mas, enfim. Então, passado esse introito, eu gostaria de falar um pouco a respeito, até brevemente, sobre a importância do Tribunal do Júri, né? Eu coloco no meu livro a importância dele para fins de democracia, para fins de cidadania. A razão do livro, na época que eu estava fazendo mestrado e que me veio a ideia de escrever um livro sobre isso, resgatando um pouco os aspectos históricos, os aspectos conceituais de democracia e de cidadania, e eu acabei pensando na época, né, será que isso é um livro que eu devo escrever? Porque eu fico imaginando, eu acho que é uma unanimidade que todo mundo pensa, né, que o Tribunal do Júri é realmente uma instituição deveras importante. Até que no final do ano passado, né, a gente acabou escutando aquela história de que o júri era anacrônico, deveria ser extinto, e depois repetido isso, de que era uma instituição falida que não servia para sua função, que seria sancionar ou penalizar quem tivesse cometido crimes de homicídio. E eu comecei a pensar, puxa vida, ainda bem que eu escrevi esse livro. Ainda bem, né? Porque no livro se conta, se qualquer um que ler o livro vai entender um pouco da noção da importância histórica e social do Tribunal do Júri. Pois bem, essa questão da tecnologia, da mutação social, hoje nós vivemos um outro mundo. Quando eu cheguei em 2001, é interessante porque eu vou contar essa história. Quando eu cheguei em 2001 para fazer meu primeiro júri, era dali uma semana, eu tomei posse, dia 3 de setembro, dia 10 de setembro já tinha um júri de réu preso. Eu gosto de contar essa história porque ela é bastante interessante. A juíza chegou e, olha, você tem um júri de réu preso já na semana que vem, eu não vou adiar, porque eu já adiei já 2 vezes, não vai dar para adiar mais. Falei, tá bom, não tem problema. Né? Era um caso em que o réu matou um suposto namorado da ex-mulher dele. Ele teria feito ameaças, etc., e com base em alguns indícios identificaram que ele era o autor do crime. E eu fui, enfim, me apresentar lá na delegacia de polícia, como sempre fazia, e era a orientação, inclusive, da corregedoria, se apresentar às instituições que trabalhavam na comarca. E eu cheguei lá, uma comarca de 10 mil habitantes, Campo Herê, extremo oeste de Santa Catarina. Cheguei lá, fui me apresentar para o delegado, e na parte de fora da delegacia tinha um senhorzinho, um senhor velhinho, assim, pintando a parede, o lado de fora da parede, assim, da delegacia de polícia. E o delegado, doutor, tudo bem, tal, seja bem-vindo, né, Campo Herê.
Inclusive, eu soube que o senhor já tem um júri marcado para semana que vem, né? Um júri de réu preso. Inclusive, esse ali, ó, o fulano de tal, esse ali é o réu que o senhor vai acusar. E eu olhei para ele, é mesmo? Ele olhou para mim, oi, doutor, tudo bom? E eu olhei, tudo bem. E era um caso muito simples. Era um caso muito simples porque havia uma série de ameaças que ele já tinha feito àquele rapaz, que seria o suposto novo namorado da ex-mulher dele, e nessa série de ameaças que ele fez, ele foi lá e cumpriu essas ameaças. Logo em seguida, foi encontrado o corpo do sujeito exatamente do jeito que ele tinha ameaçado fazer, né? Entre tirar o escalpo, tirar os braços. E então era algo muito simples. Um dos últimos júris que eu fiz, agora já em Palhoça, quase 20 anos depois, né? Na verdade faz uns 2 anos mais ou menos que eu fiz esse júri, era um júri de um casal que morreu queimado vivo. Né? Eles tentaram decepar a cabeça, não conseguiram, encheram de combustível e tocaram fogo. E o pior, filmaram toda essa cena grotesca. Não tinha uma testemunha ali. Não tinha uma testemunha. E o socorro que nós tivemos que ter eram a outros tipos de prova. Então, o júri que nós tínhamos antigamente não é mais o júri que nós temos hoje em dia. Então, tem uma frase do Conde de Monte Cristo, eu acho que ela se aplica muito bem aos promotores de júri, que diz que a vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. O nome disso é resiliência. E nós, promotores do júri, somos muito, muito resilientes. Nós começamos muito... O nosso trabalho é muito solitário, somos muito solitários, mas também somos muito resilientes. E, acima de tudo, eu costumo dizer que o promotor do júri é um enxadrista. É um jogo de xadrez que ele começa quando a vítima morre. Quando a vítima morre, o jogo de xadrez começa, o primeiro peão é lançado. E aí a gente tem que começar a jogar as peças de maneira mais adequada possível para que nós consigamos atingir o resultado final, que é o nosso checkmate. Pois bem, novos meios vieram, né? Novos meios tecnológicos de lá para cá, smartphone, GPS, DNA, reconhecimento facial, tanta coisa, tanta tecnologia acabou aparecendo, e com isso, nós temos que começar a nos reinventar, sair um pouco da caixa, ou pensar fora da caixa, como se diz. Não estou querendo dizer com isso, de modo algum, quero deixar isso bem claro, de que nós devemos satisfazer a defesa. Nós nunca vamos satisfazer a defesa, nunca, nunca. O dia que nós tivermos câmeras que captam o som e a imagem, haverá alguma tese para que essa prova não sirva. Sempre vai ocorrer isso, né? Eu lembro de uma vez um processo de júri que eu fiz, e no plenário, pelas perguntas do advogado, eu já identifiquei o que ele queria. Ele queria era desconsiderar um relatório que a polícia fez a respeito de um determinado caso. Eles descobriram quem que era o autor do homicídio por conta de uma foto que foi batida na traseira da motocicleta com a placa. Só que essa placa tinha sido falsificada, ela tinha sido adulterada com uma fita isolante. E os policiais, num trabalho extremamente diligente, conseguiram fazer uma espécie de regra de 3, foram fazendo eliminações para ver o modelo da moto que era daquela cidade com as combinações numéricas que eram possíveis. Veja só, eles conseguiram chegar na moto do assassino, né? E o advogado, eu já notei pelas perguntas que ele fazia durante a instrução, que ele queria era impugnar isso ali, porque ele queria era uma perícia. Tudo que ele queria era uma perícia. E aí eu comecei, na minha fala, quando eu comecei o júri, eu peguei, mostrei isso aqui. Todos estão vendo aqui? Deixa eu pegar aqui um pouquinho, né? Mostrei isso aqui para os jurados. Mostrei exatamente isso aqui. E eu perguntei para os jurados, o que é isso aqui? E os jurados diziam, pode responder, eu falei, não tem problema, pode responder o que é isso aqui. Ah, isso aí é um clips. O outro jurado, um clips. Aí eu cheguei para o advogado e perguntei para ele, doutor, o que é isso aqui? Dele, um clips. Ah, eu achei que o senhor fosse pedir uma perícia para saber o que é isso.
Então, nós nunca vamos, obviamente, do ponto de vista da defesa, ter prova suficiente para aquilo que nós pretendemos. Nunca, jamais, 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 jamais. Mas nós podemos ter, sim, a prova suficiente para convencer os jurados, que é o que nos importa, né? Primeira sessão do Tribunal do Júri, em 1824, no Brasil, foi de injúrias impressas. Eram injúrias que tinham sido impressas em um folheto, em um folhetim. Muito fácil de comprovar, talvez a autoria seja um pouco mais difícil, mas obviamente tudo isso se comprovava por testemunha, o próprio documento. Já o Tribunal do Júri de 2021, principalmente naqueles que envolvem organizações criminosas, você dificilmente prova por testemunha. Primeiro lugar, nem sempre a testemunha vai estar disposta a falar. Às vezes ela pode falar lá no inquérito policial, não quer falar em juízo. Às vezes nem no inquérito policial ela quer falar. Às vezes, testemunha sigilosa, onde tapam a visão, é uma dificuldade tremenda. Então, segundo ponto, a segurança dessa testemunha. Muitas vezes, infelizmente, ainda é muito fácil de se identificar quem é a testemunha sigilosa. Ou, se não for sigilosa, a testemunha que está aparecendo na frente de todo mundo mesmo. Então, essa facilidade de identificação cria problemas sérios, né? Eu temo muito pela vida de testemunhas em procedimentos do júri, principalmente envolvendo organizações criminosas. Pois bem, então, nós temos que acabar nos utilizando de outros mecanismos que estão à nossa disposição, dentro daquilo que é possível, obviamente. Não quero aqui trazer o standard de Santa Catarina para ser aplicado em outros estados que, de repente, tenham recursos muito mais baixos. Mas, muitas vezes, por uma questão de criatividade, a gente consegue superar esses problemas, né? E eu até acabo depois chegando lá, tá? Então, nós temos aí meios probatórios, porque o nosso CPP, ele fala que o juiz forma sua livre convicção, né? E fala no parágrafo único que somente quanto ao estado das pessoas é que serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que isso significa? Que você pode usar qualquer outro meio de prova para chegar onde você quer, né? Desde que não seja ilícita, mas você pode utilizar qualquer outro meio de prova. Então, aqueles que estão listados no Código de Processo Penal são meios de prova que estão sugeridos e regulamentados ali pelo CPP, mas que não impedem, e óbvio que não vão impedir, outros mecanismos de prova. Isso está sendo extremamente comum hoje em dia. Até nesse caso do menino Henry, foi analisado conversas de aplicativo, né, entre a mãe e a babá, ou seja, é algo que, na verdade, nem está previsto, ou pode estar previsto apenas como documento, mas mesmo assim, aquela regulamentação acerca do documento jamais imaginava o grau de tecnologia que nós chegaríamos hoje em dia. Então, passando dessa época que nós já tivemos no passado de convencimento, livre convencimento, ou convencimento íntimo, passando pela hierarquia das provas, ou tarifação probatória, como havia na Idade Média, em que uma testemunha não provava nada, duas testemunhas provavam tudo. A confissão sob tortura provava, desde que a corte identificasse que a tortura realmente estava fazendo falar. Enfim, uma série de situações que acontecia na Idade Média, até que nós viemos para o livre convencimento motivado, que não se aplica aos jurados. Não se aplica aos jurados, mas, no entanto, as partes, para convencer os jurados, têm que fazer a sua persuasão racional. Elas têm que entregar aos jurados algo para que eles pensem, por mais que, eventualmente, eles possam decidir por um lado ou decidir por outro. E aqui eu quero fazer até um parênteses, uma crítica bastante grande, Amorim, é que quando etiquetaram aquela absolvição por clemência, porque o que acontecia quando os jurados absolviam de uma maneira que você não entendia? Houve um erro. Era assim que a gente raciocinava. Houve algum equívoco. O jurado votou errado. Ou o jurado não quis, por raiva da vítima, condenar o réu.
acabava absolvendo. Isso acontecia. Uma vez eu lembro de um júri que eu fiz, que a vítima era um cara que já tinha sido condenado por estupro. E os jurados foram lá e absolveram por 4-3. Né? E era uma absolvição inexplicável, porque a prova estava assim absurda, né? A negativa de autoria não existia ali, no entanto, ele acabou sendo absolvido por negativa de autoria, já logo no início, né? Não chegou nem lá na legítima defesa. E nesse ponto, assim, é interessante, porque daí o que fizeram com esse tipo de absolvição, que antes a gente considerava um erro, um equívoco, etiquetaram agora como clemência. Aí fica até bonito, né? Porque daí o pessoal tenta até justificar, clemência, que bonito, né? O jurado misericordioso. Não, às vezes não é isso, às vezes o jurado errou mesmo. Às vezes ele chegou lá e votou errado. Isso acontece, infelizmente, né? Principalmente dependendo da maneira como os quesitos são explicados e a maneira como a votação é feita naquele momento ali. Pois bem, e é interessante porque vocês devem estar notando que tem dois ângulos de câmera aqui, né? E eu brincava até com o Politano que é para mostrar realmente a novidade do nosso mundo moderno, né? Nós temos mecanismos para fazer e para surpreender muitas coisas que ocorrem. Bom, então voltando lá ao meu tema, eu digo que os meios de prova previstos no CPP são exemplificativos, não são taxativos, mas isso aí é bastante óbvio. No entanto, muitos dos meios de prova que são construídos ao longo do tempo acabam sofrendo, acabam sendo afetados por grilhões que, infelizmente, a nossa jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, começa a colocar. E aí eu começo por reconhecimento fotográfico ou reconhecimento pessoal, né, que acabam trazendo aí agora o STJ, é engraçado porque ele até final do ano passado dizia que aquilo era apenas uma recomendação, daí no final do ano passado disse que não, que tinha que seguir à risca o que estava lá no reconhecimento pessoal. Em março desse ano, a mesma turma voltou atrás e disse que não, que era só uma recomendação, e depois, agora em abril, voltou e disse não, que aquilo é uma determinação, tem que se cumprir a regra. Então fica meio complicado, porque eles acabam pré-taxando os estándares probatórios. Eles acabam dizendo, olha, isso aqui prova, isso aqui não é mais prova. Ou então, como exemplo do caso de ter que filmar a autorização para a entrada na casa. Poxa, mas assim, ó, nós já saímos faz tempo, desde a Idade Média, da hierarquia das provas ou da tarifação probatória, né? Já saímos desde a Idade Média daquilo, mas parece que estão querendo voltar. Porque quando ele fala assim, ó, tem que filmar em audiovisual. Ou quando ele fala tem que filmar em audiovisual, significa, tá, e a prova testemunhal acabou? Acabou. Tá, e outros meios de prova que possam mostrar que ele entrou com consentimento, acabou? Acabou. Né? Outro exemplo que eu dou, o espelhamento no WhatsApp. Né? Que se trouxe aquela ideia, puxa, se pegar o celular do sujeito, fizer o espelhamento no WhatsApp web, no computador, eu consigo, em tempo real, acompanhar tudo que ele está conversando com as outras pessoas. Né? Primeira coisa, se exigiu que houvesse, obviamente, autorização judicial. Ok, por quê? Porque nós teremos aí uma analogia com a interceptação telefônica. Certo. Mas aí, o STJ já disse o seguinte, não, nem com autorização judicial essa prova serve. Mas por que não serve? Porque você pode pegar e alterar a conversa que está ali. Poxa vida, mas espera aí. Aí a gente já começa de novo a partir da premissa de que o agente que está conduzindo aquela diligência sob uma autorização judicial está praticando ali uma ilicitude, uma manipulação de prova, e quando na verdade isso tudo ainda, pela tecnologia, você consegue ainda fazer o confronto de tudo isso aí para saber. Um sistema de inteligência apenas. Mas enfim, isso é apenas um ponto que eu coloco desse problema que nós temos de grilhões que impõem ao nosso sistema probatório. Bom,
Especialmente nesses crimes que acabam se tornando mais graves, ou que as testemunhas acabam tendo medo de contar, e esse medo ele tem se tornado mais comum ultimamente, nós acabamos tendo a instabilidade em determinados meios de prova. A interceptação telefônica acabou. Ninguém mais fala pelo telefone, e quando querem fazer uma conversa, ligam pela ligação do aplicativo, e hoje nós temos vários aí diferentes, né? A confissão depende. Se a confissão ela não for ratificada em juízo, também você não tem mais, a não ser que você tenha outros elementos que possam corroborar essa confissão, mesmo que retratada posteriormente. A testemunha, nós temos um problema também. Então, o que se poderia pensar nisso aí? Eu comecei a trabalhar muito porque nós temos inúmeros casos de homicídio na comarca de Palhoça, que fica na Grande Florianópolis, e homicídios praticados por organizações criminosas, como foi, por exemplo, esse caso do casal que morreu queimado, que nós tivemos 7 réus, e os 7 réus foram levados a júri e condenados, né? Apenas relativamente altas, não tão altas. Eu dizia até naquele júri que era caso de pena de morte, mas como nós não temos pena de morte, vai pelo que diz o Código Penal mesmo. Bom, em primeiro lugar, né, é essencial que nós tenhamos que trabalhar em conjunto com a polícia. O promotor do júri não pode esperar pela polícia pura e simplesmente o que eles trazem de lá. O que eu tenho, qual é o trabalho que eu fiz ao longo de um tempo com relação ao trabalho da polícia na investigação de homicídios? Eu convido a delegado ou delegado a assistir a plenário do júri, porque muitas vezes eles não têm noção do que é discutido lá no plenário, eles não têm ideia, eles acham que tá bom do jeito que tá ótimo, né? E o promotor, então, tá tudo certo, ele vai dar conta daquilo ali. E, no entanto, quando eles assistem um plenário do júri, eles notam as minúcias que são discutidas num processo e o efeito que aquilo causa. Às vezes eles dizem o seguinte: olha, não tinha a menor ideia do efeito que ia causar nos jurados, uma argumentação dessa. Então eu trabalho conjunto com a polícia, e às vezes assim, eu trabalho conjunto com a polícia, eu falo reuniões simples, ou telefonema, ou WhatsApp, como é que está a situação? Né? O que encontraram? Encontraram mais alguma coisa? Troca de ideias. Claro que tem que ter a vaidade lá embaixo. Né? É bem complicado porque o ser humano também não é fácil, mas se conseguir lidar com essa questão humana, eu diria que sim, a gente consegue sair para algum lugar. Então, tem vários casos que eu gostaria de expor aqui. Eu sei que meu tempo, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, mas eu também não gostaria de cansar quem nos assiste, mas assim, eu lembro de um caso que nós tivemos de um homicídio que não tinha testemunhas, mas a vítima tinha conseguido atirar no seu algoz. Ela tinha conseguido atirar, ela tentou se defender, atirou, mas ela morreu. Então, não tínhamos quem estava ali na autoria do crime, exceto por uma identificação de um veículo. Mas esse veículo não estava no nome, ou melhor, estava no nome de uma pessoa que não tinha nada a ver com esse fato. E nós tínhamos o sangue de quem tinha dado o tiro era um comerciante, um empresário, dono de uma pizzaria, né? E aí a gente, através da coleta, foi se identificando pouco a pouco e no final acabou se encontrando a pessoa que havia levado o tiro desse empresário e que então era o autor daquele homicídio. Nesse crime aí que eu falei do casal que foi queimado vivo e eles filmaram, olha que interessante, eles filmaram esse homicídio, que foi assim, a cena é grotesca. Qualquer promotor do júri que assistir aquilo ali, por mais experiência que ele tenha, ele não consegue deixar de ficar extremamente indignado com aquilo. E eu tive que assistir aquilo dezenas de vezes aqueles vídeos ali, né? E aqueles vídeos, eles pipocaram pelas redes sociais, né? Mas, obviamente, que o vídeo foi editado. Então o vídeo tinha uma música, uma espécie de um funk que ficava tocando bem alto enquanto aquele casal era morto, era torturado e depois morto. E
Então, era difícil de se identificar. Até que a polícia conseguiu fazer um trabalho muito bom de identificar um telefone celular de alguém que eles tinham uma suspeita. E, através dessa suspeita, eles pegaram esse telefone celular para localizar, ver se tinha o vídeo. E tinha, de fato, o vídeo, mas era o vídeo que estava circulando pela internet, e ele dizia, não, recebi como qualquer outro recebeu esse vídeo aí, pronto, tá ali, é o vídeo com uma música, um funk tocando. E, não satisfeitos com isso, levaram o telefone para a perícia, para ver se conseguiam resgatar alguma coisa que tivesse sido apagada. Bingo! Acharam o vídeo original, com as vozes originais daquele crime horrendo, aquele crime brutal. E a partir daí, o fio foi puxando, né? Então nós tivemos inicialmente identificação por voz, e aí a comparação de voz foi algo extremamente importante, porque as suspeitas, elas, à medida que elas apareciam, elas eram sendo comprovadas por meio de um laudo de comparação de voz, que não é 100%, como o DNA também não é 100%, não é isso? Então, por isso, o trabalho também da persuasão, o trabalho da oratória é extremamente importante, de convencer os jurados de que existe prova além da dúvida razoável. Outra situação, com o telefone também acabou se identificando a outra pessoa, e que pela herb se conseguiu localizar exatamente onde ele estava no momento do crime, e era o local onde foi morto esse casal. Então, vejam só, né? Esse mecanismo nos ajudando, e assim, ó, sem depender de testemunha nenhuma. As nossas testemunhas eram meramente circunstanciais, falavam questões anteriores ao crime e posteriores ao crime. Sobre o crime mesmo, nós não tivemos uma testemunha. Outra situação também bastante interessante era de um caso de um rapaz que ele tinha matado uma outra pessoa por um motivo completamente banal, mas que tinha uma testemunha lá, ela ficou com medo, disse que não viu nada, só ouviu os tiros, etc. E a polícia havia feito uma prisão em flagrante porque tinha identificado o carro. Era uma captiva, mas era a única informação que tinha, que quem tinha dado o tiro estava numa captiva, e a polícia militar, quando soube disso aí, fez a interceptação e achou a captiva e prendeu o sujeito sem arma, que ele não tinha arma com ele nenhuma ali, mas ele tinha um aparelho celular. Olha só que interessante. Nesse aparelho celular, obviamente, que foi devassado para ver se haviam ligações telefônicas que pudesse identificar a herb, ou melhor, a triangulação pela herb, onde é que ele exatamente estava. Bom, não tinha ligação telefônica, ele não fez ligação telefônica naquele período, ou pelo menos não próximo do horário do crime. Pois bem, o que a defesa fez? Negativo de autoria, foram em cima, mas não tiveram dúvida. Já na resposta escrita à acusação, já começaram com negativo de autoria, foram para as alegações com negativo de autoria, o interrogatório dele foi pela negativa de autoria, tinha um baita de um álibi bonito pra caramba com a família e tal. Pois bem, na fase do 422, eu não estava satisfeito com aquilo, e eu peguei e fiz um contato com até a nossa a divisão de investigação criminal com quem eu trabalho, e perguntei para eles o seguinte: olha, não dá para saber qual torre o teu celular está usando, mesmo que tu não faça a ligação telefônica, mas porque ele usa dados móveis o tempo todo o nosso celular, né? Eu estou aqui, estou olhando aqui para a minha câmera, que é o meu celular aqui, e estou vendo que ele está funcionando ali, ele está pipocando o tempo todo dados móveis, e ele está pegando isso aí de alguma antena. E ele tenta, na medida possível, pegar da antena mais próxima, certo? Pois bem, então, quando veio a informação, e isso foi pedido, e era uma coisa meio inusitada, porque diziam para mim o seguinte: olha, doutor, assim, ó, ele não vai te dar a triangulação como dá quando faz uma ligação telefônica, ele simplesmente vai dizer qual é a torre. Ok, se o cara me diz que está em Curitiba, mas na verdade o celular dele diz que ele está em Florianópolis, é porque ele está em Florianópolis, ele não está em Curitiba, então o álibi dele já é furado. E foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu esse fato. A identificação do celular dele caminhava exatamente no ponto do crime e depois voltava até o ponto em que a polícia militar conseguiu interceptá-lo. Isso na fase do 422. Resultou em quê? Mudança de versão. Chegou em plenário, ele disse que foi ele, mas agiu em legítima defesa. Mas aí a mudança de versão já mostra que o sujeito é um baita de um mentiroso, e ele acabou sendo condenado.
né? Tem outros casos também, né? Material de celular com foto, material de celular com conversação. Tem um colega meu, que eu pedi até autorização para citá-lo também, que é o Diego Roberto Barbiero, um grande colega do extremo oeste de Santa Catarina, lá de Chapecó, e ele vai escrever um livro sobre a utilização de malwares, que são aqueles softwares para acessar os dispositivos eletrônicos e você conseguir as informações que você precisa daquele dispositivo eletrônico para casos de crimes praticados por organizações criminosas. Eu achei aquilo fantástico, né? É outro meio. Outra situação é você conseguir a autorização para que você tenha o login e senha, por exemplo, do Google, para que você consiga identificar ali pela localização do Google Maps qual foi o caminho que ele traçou, que diz direitinho ali. Se vocês forem lá nos seus celulares, provavelmente lá tem um histórico, a não ser que vocês desativem o sistema de GPS, mas se não desativar, ele vai ter lá todo o seu histórico, de onde é que você foi, qual é o horário que você estava. E se você, eventualmente, não tenha o aparelho, mas você tenha condições de identificar qual é o login e a senha, né, você consegue também, muitas vezes, quebrar certos álibis. A infiltração virtual, que vem da lei de crimes organizados, enfim, inteligência artificial para poder fazer uma devassa nos dispositivos, são mecanismos que eu coloco assim como meios diferentes daqueles que a gente costuma utilizar, e eu não quero aqui dizer que nós tenhamos que fazer um CSI, não é isso, né? Mas são mecanismos que nós temos muitas vezes para se poupar testemunhas ou para suprir o depoimento de testemunhas. E tem dado muito certo. A maioria dos júris que eu tenho feito ultimamente que envolvem organização criminosa, eu procuro rolar no máximo uma delegada de polícia, que vai lá e dá uma explicação nota 10 de toda a diligência, ponto final. O resto agora são com aquelas provas, eu mostro para os jurados, e eu chego, inclusive, a ridicularizar a defesa se ela disser o seguinte: olha, não foi isso, não está certo, não tem prova. Como é que não tem prova, meu filho? Vai dizer outra coisa, porque essa aqui não cabe mais, né? Enfim, uma série de circunstâncias que podem nos ajudar, né? Eu acho que depois de todo o filtro, né, o Cezinha falou muito bem, o procedimento do tribunal do júri é uma série de filtros. Quando ele chega lá, ele já está todo filtrado. Se tivesse alguma coisa absurda, né, já não estaria mais lá no tribunal do júri, ainda mais passando por ali. Então, é uma reflexão que eu ponho acerca de nós tentarmos procurar, sempre que nós tenhamos notícia da prática de um homicídio, que nós tenhamos notícia, seja pela remessa do inquérito, seja pelo contato com a própria delegacia, de começar a costurar outros modos de se procurar comprovar especialmente a autoria do crime de homicídio. Eu acho que isso é o principal, é quando você não identifica de plano quem que é o autor do crime. E assim, com isso, nós conseguirmos atingir o nosso intento, que é fazer justiça, porque se alguém foi morto é porque alguém matou, e conseguir encontrar essa pessoa que matou e fazê-la pagar por esse crime que foi praticado. Então, eu quero encerrar, e inicialmente eu quero agradecer ao Amorim, a sua equipe da estratégia, o Rafael Politano, a Daniele Campos, a Karina, por toda essa acolhida que me deram, né? Inclusive na questão aqui de uma segunda tela, que foi uma surpresa, inclusive, que a gente quis fazer, Amorim, que é para mostrar justamente que nível que nós estamos de tecnologia, o que nós podemos utilizar isso a nosso favor. Então, quero agradecer a Marcele também, a todos que estão assistindo, né? Nesse horário, já são quase 11 horas da noite. Se os que estão aqui, tenho certeza que são heróis da resistência. E eu quero fazer me permita até fugir um pouco do protocolo, eu quero fazer uma grande homenagem aqui a um procurador de justiça, o doutor Odil José Cota, nosso colega que veio a falecer justamente na Sexta-feira Santa, e que foi um promotor de justiça exemplar, ímpar. Em Santa Catarina ele é considerado uma unanimidade, uma pessoa extremamente humana, uma pessoa que era impossível alguém querer brigar com ele, impossível, pelo contrário, ele era uma pessoa que dava sorriso fácil, que ria muito,
um promotor com 48 anos de Ministério Público em Santa Catarina, né, ele ia para completar 74 anos agora em maio, e que deixou 3 filhos, 2 deles promotores de justiça, um deles é um grande amigo meu, Márcio Cota, que é um baita de um tribuno do júri também. Eu tive a oportunidade de fazer um júri junto com ele, num caso em que envolvia 5 membros do primeiro ministério do PGC, da organização criminosa, tinham 10 advogados lá no plenário, e eu estava com ele do meu lado, e é realmente uma pessoa que eu sempre quero ter comigo nessa trincheira do Tribunal do Júri. Então eu quero fazer essa homenagem de coração ao Dr. Odil José Cota. E eu quero finalizar com uma frase, um trecho de Ulisses, de autoria do Lord Alfred Tennyson, que ele fala o seguinte: embora muito esteja tomado, muito nos resta, e embora não sejamos mais aquela força dos velhos tempos, quando movíamos céus e terras, hoje somos o que somos, corações heróicos e com um único caráter, enfraquecidos pelo tempo e destino, mas fortes na vontade para lutar, para buscar, encontrar e não se render. Muito obrigado. Marcelo? As palmas ficaram silenciosas por causa do áudio, né? Então, Paulo já está botando o número, calma aí. Abração para o seu Armando lá, que está oferecendo casa de praia lá em Mossoró. Marcele, quer falar primeiro, Marcele? Encerramos com maestria, né, Amorim? Com toda essa técnica, com toda essa abordagem que nós precisamos mesmo nos atualizar, porque tem, inclusive, promotores que são refratários à tecnologia, mas nós não podemos, ultimamente, para desenvolver nosso mistério, para defender a sociedade, nós precisamos estar atentos a essas tecnologias e do que elas podem nos auxiliar. E a Simone Sibilho, ela tem lutado contra isso, a promotora do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, olha, foi espetacular a sua palestra. Nós encerramos essa noite com maestria, né, Amorim? Parabéns, viu, Alexandre? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Nós temos aí 200 pessoas, 198. Quem quiser sair, pode sair. Vai perder o sorteio. E vai perder um pouquinho mais de conversa aqui. A gente não está com pressa. Não. O que eu tenho a dizer, Alexandre? Eu conheço muito pouco o Alexandre, né? Outro dia encontrei o Alexandre na piscina da Associação Catarinense, presentei ele com o livro do Thales Nelo Traem, e olha que é um senhor presente, Alexandre. Não se dá para qualquer um. Né? Tenho certeza disso. E eu quero dizer o seguinte, 2 coisas. A primeira que eu preciso dizer. Eu sou aquele cara que costuma dizer assim, ó, tem 2 coisas que eu não poupo a ninguém que seria muito ruim. Uma são críticas e a outra são elogios. Quando o Alexandre falava, quando o Alexandre fala, nós estamos no mudo, às vezes sai a imagem. Eu estou aqui com uma rinite desgraçada, vou lá, pego um lenço de papel, aí come um pedaço de sushi, rola coisa aqui no bastidor. O Alexandre parou os bastidores. Talvez como nenhum palestrante. E a unanimidade, eu esperei a Karina falar, o Politano falar, eles falaram o que eu estava pensando. De coração, Alexandre, tu deve ser muito bom no júri. Porque assim, ó, carisma, leveza, e aí vai um pouco da minha vaidade também, que eu me identifiquei contigo num negócio, que a Karina do lado falou, olha só como ele faz. Esse cara fala rindo. ou sorrindo, entendeu?
A defesa costuma me, como é que é, me taxar de debochado, Amorim. É uma coisa que a gente ouve. Agora, então, um elogio pessoal, né? Sem dúvida. Um elogio por ter seguido bem o ponto e fosse um dos poucos que escolheste a temática. E agora eu tenho que dar um depoimento. Eu tenho dito há muito tempo em Porto Alegre que a prova testemunhal já era. Ela acabou. As pessoas têm medo de depor, não querem depor, e nós estamos sacrificando as pessoas. Eu tenho uma técnica que eu ensino no meu curso, Alexandre, que é como perguntar para a pessoa com medo. Porque o promotor novo, às vezes, atropela a pessoa. Ah, mas a senhora disse na polícia que ela está negando. Olha um pouquinho, velho. Essa pessoa vai sair dali e vai lá para a vila dela. Então, eu costumo perguntar pelas beiras. Não, quem sabe, a senhora ouviu, tal, para ver se ela solta alguma coisa que possa confirmar o que disse na polícia. Mas eu confesso que eu estou cansado disso. E nós temos condições. Essa questão da herb aí que tu falaste. Uma vez aqui eu peguei um cara na herb, só que tem uma vila chamada Vila dos Sargentos, em Porto Alegre, que fica na beira do Rio Guaíba. É perto da minha casa. E a herb que pega o telefone ali é do outro lado do Rio Guaíba. É de uma cidade chamada Barra do Ribeiro. E eu olhei aquilo, mas o que esse cara estava fazendo na Barra do Ribeiro na hora do crime? Aí depois eu entendi a explicação, fui me informar, puxou. Uhum. Então, assim, é muito importante nós termos todo esse trabalho, nós começarmos a desenvolver isso, mas os promotores têm que aprender essas coisas. Nós temos que ter cursos, talvez. Nós temos que ter estrutura. Tu falaste em divisão de investigação criminal. Dados móveis sem ligações. Eu vou te pedir licença para mandar a tua palestra para os delegados de polícia de homicídios. Fica à vontade, Amorim. E para o nosso serviço de inteligência. Lamentavelmente, eu tenho que fazer uma crítica. Ao menos no Rio Grande do Sul, e acredito que em outros estados, se faz muita política com algumas agendas que até podem ser trabalhadas, não se exclui outras questões do Ministério Público, e a gente esquece disso aí. Eu não vejo investimento nisso, eu não vejo interesse nisso. E as pessoas morrendo, 50, 60 mil mortos, que na verdade deve ser uns 100, contando os desaparecidos que nunca voltam. Então, eu preciso te dizer, muito obrigado. Eu acho que todos os colegas que ficaram até agora, olha, a tua palestra foi um negócio espetacular. Botaram o doutor Alexandre, por engano, aqui, ó, né? Erro do staff, depois corrigiram. E eu acabei comentando maravilhoso, soletrado. Mas a gente é macho. E se não fosse, também não tinha problema, diante das condições atuais de civilização. Eu vou sortear os livros, tá? E eu quero, mais uma vez, te parabenizar. Se tens ainda alguma última palavra, em tua homenagem, eu mandei pedir um sushi aqui. Né? Quem não conhece Santa Catarina não sabe o que é um lugar bom, paradisíaco, de boa recepção, boa comida. E eu quero sempre contar contigo para outras empreitadas, meu caro. Tamo junto, Amorim. Tamo junto.